Irmãos, a leitura de hoje está em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 13, do verso ao 5 até o verso 7. Desde já quero agradecer a oportunidade, pela confiança do nosso pastor Naldo, pastor Olavo, pelo pastor Filho, pela confiança a qual foi designado a mim para transmitir a mensagem, a palavra de Deus, que é de suma importância e grande responsabilidade. 1 Samuel capítulo 13, do verso ao 5. Quem achou diz amém? Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerras, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miqumas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram a situação, era difícil, e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com eles tremiam de medo. Até aqui, em nome de Jesus, amém? Podeis se assentar, tomar seus assentos. Curvando nossas cabeças. Justo eterno Deus, Pai celestial, mais uma vez, Senhor, estou aqui, Senhor, para transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, pois a palavra vem de Ti, Senhor, a palavra é Tua, Senhor, e não minha. Que eu seja, Senhor, um instrumento, Senhor, em Tuas mãos hoje aqui, Senhor, que eu possa transmitir a Tua mensagem, Senhor. Cada palavra, Senhor, seja direcionada para cada pessoa que aqui estão, Senhor, que saíram dos seus lares para ouvir uma palavra Sua, Senhor, e não minha. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, se vocês perceberem, eu não sei se alguém já percebeu que todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo muito sobre o Velho Testamento, né? Se vocês perceberem, principalmente a origem dos hebreus, a origem dos judeus, que são mesmo povo, nação. Eu gosto muito do Antigo Testamento. E vocês podem perceber que todas as minhas mensagens, algumas mensagens são do Antigo Testamento, porque eu gosto muito da história dos hebreus, da origem dos hebreus. E nós somos enxertados, né, pastor Filho? Nós somos os ímpios que foram escolhidos para ser nação do Senhor, né? Aqui no texto aqui que eu li, fala sobre a nação de Israel no reinado já de Saul. Saul, já em ascensão do seu reinado, né? Ele passa por uma situação conflita. Se nós voltarmos ante a origem, quando Samuel designa Saul como rei de Israel, Israel pediu a Saul um rei para que conduzisse a nação. Só que quem governava a nação de Israel era o próprio Senhor, era o próprio Deus que governava a nação de Israel, que julgava a nação de Israel, que protegia a nação de Israel. E o último juiz que teve a nação de Israel foi o profeta Samuel, levantado por Senhor. E Samuel ele vai levar a causa dos hebreus, do Israel, até o Senhor. E interessante que Israel ele vai pedir um rei a Samuel. Interessante que Israel ele vai até Samuel e vai dizer o seguinte: olha, queremos um rei igual às outras nações. As outras nações, elas têm reis que governam. E nós somos uma nação grande, enorme, e nós não temos reis para ser governado. Só que quando
a nação, Samuel, escuta essas palavras, ele leva essas palavras até o Senhor. Ele diz: olha, Senhor, a nação de Israel quer um rei para que o governe. E Deus responde à oração de Samuel, o pedido de Samuel, o pedido da nação de Israel, e diz o seguinte: olha, se esse povo quer um rei, diga a este povo que seus filhos serão levados como escravos, seus filhos trabalharão para o exército, e toda a sua casa servirá ao rei. Leva essa mensagem à nação de Israel, se eles querem realmente um rei para governá-lo. E Samuel leva essas palavras, Marcelo, para a nação de Israel. E mesmo assim a nação de Israel diz o seguinte: nós queremos um rei para governar. E ali Deus designa um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim. E ali Saul é ungido a rei de Israel, o primeiro rei em ascensão de Israel. E quando Saul é ungido rei, ali, alguns, a Bíblia vai dizer que alguns, na minha versão NVI vai dizer vadios, né, não aceitaram Saul como rei. E Saul, ele fica no seu lugar, né? E interessante que no capítulo 11 vai contar uma história da cidade de Jabes, né? Um amonita chamado Nás, ele avançou contra a cidade de Jabes de Gileades e cercou aquela cidade de Israel. E queriam colocar aquele povo ali como escravos. E queriam que a nação de Jabes e Gileade se rendesse à nação dos amonitas. E no capítulo 11, do versículo 2, diz o seguinte: contudo, Nás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob uma condição, de que arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Ou seja, a nação, na verdade, a cidade de Jabes de Gileade, que fazia parte da nação de Israel, queria fazer um tratado com os amonitas. E os amonitas disseram o seguinte: ó, nós vamos fazer um tratado com vocês, porém, nós arrancaremos um olho direito de cada um de vocês. E a nação de Israel começa a chorar, começa a se desesperar por causa disso. E quando a história vai contar que quando Saul vem com o seu gado e ouve a nação de Israel chorando, e ele pergunta: o que está acontecendo? Porque todo mundo está chorando. E a nação vai contar: olha, o amonita chamado Nás e o seu exército cercou a cidade e quer arrancar cada olho dos judeus, cada olho de Israel, do olho direito, para tornar-se escravo. Eles querem fazer esse tratado. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele fica furioso ali, pega aquele boi que estava em suas mãos, na verdade pega 2 bois e divide ao meio e distribui para toda a cidade de Israel, dizendo: olha, vai acontecer isso com toda a nação de Israel, se não se reunir aqui em Gilgal para tratar sobre esse assunto. E toda a cidade de Israel ouve essa mensagem de Saul. A Bíblia vai relatar que 300.000 pessoas, só da nação, 300.000 pessoas de toda a nação de Israel se reuniram para lutar com os amonitas. E ali, resumindo a história, Israel ganha a luta contra os amonitas, vence a peleja. Só que mais à frente, já no capítulo 13, do verso 5 por diante, vai dizer que Jonatas atacou o destacamento dos filisteus. E os filisteus agora, outra nação diferente, eles vão guerrear contra a nação de Israel. E neste exato momento aqui, Saul, sendo rei, ele só estava com 3.000 homens, soldados para o seu exército. E de 300.000 povos que lutou contra os amonitas, agora a nação de Israel agora tem 3.000 soldados designados para a peleja. E quando a nação dos filisteus vai guerrear contra a nação de Israel, a Bíblia vai relatar que eles tinham 3.000 carros de guerras
e 6.000 condutores. E os seus soldados eram como a areia do mar, para guerrear contra apenas 3.000 homens. E quando a nação de Israel, ela percebe que está em apuro, que só tem 3.000 homens, esses soldados, eles se escondem em cavernas, em cisternas, em buracos, para se esconder dos inimigos. A nação de Israel com medo, os soldados de Israel com medo ali, eles vão se esconder em cisterna, em caverna, com medo da nação dos filisteus. E Saul, ele espera Samuel em Gilgal para oferecer sacrifício durante 7 dias. Só que a Bíblia vai relatar que Samuel, ele demorou a chegar para oferecer sacrifício. E Saul, ele toma a frente, desobedecendo o mandamento do Senhor, desobedecendo uma ordem do Senhor. Quem só poderia oferecer sacrifício ao Senhor era o sacerdote descendente de Arão. E Saul, ele era rei, ele era da tribo de Benjamim, e ele não podia oferecer sacrifício, ele não era sacerdote. E Saul, ele passa por cima dos mandamentos do Senhor e oferece sacrifício. E a Bíblia relata que quando Saul, ele termina de oferecer sacrifício, ele vai em encontro a Samuel. E Samuel veio naquela atitude de Saul e disse: olha, agisse como louco, você desobedeceu o mandamento do Senhor. Agora o seu trono será tomado, e Deus escolheu outra pessoa segundo o seu coração para governar a nação de Israel. Perceba que nesse exato momento havia um rei ali de Israel que foi imprudente. Ele ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, que não era para ele oferecer. E agora a nação de Israel já estava em apuro, cercado por os inimigos, e nesse exato momento ainda para dificultar ainda mais a situação, Samuel decide desobedecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, 16, vai dizer que o rei Uzias, ele ofereceu sacrifício no templo do Senhor. O rei Uzias, ele não tinha permissão para oferecer sacrifício. Ele também era rei, ele não era da tribo de Arão e também não era sacerdote. E a Bíblia vai relatar, lá em 2 Crônicas, capítulo 26 e 16, vai dizer que um grupo de sacerdotes vai repreender o Uzias. E ele fica furioso por causa disso. E diante daquela fúria ali, quando ele estava com incenso em suas mãos, surge uma lepra na sua testa. E ele automaticamente, voluntariamente, saiu do templo do Senhor. Por causa de quê? Porque ele desobedeceu. Ele ofereceu sacrifício que não era para oferecer. E Samuel, ele faz isso, na verdade Saul, ele também faz isso aqui também, desobedecendo os mandamentos do Senhor. E eu quero trazer uma mensagem expositiva. Continue com a sua Bíblia aberta, no 1 Samuel capítulo 13, do verso ao 12, disse. Aí Samuel vai dizer: pensei agora, os filisteus me matarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Perceba que no capítulo 13, do verso ao 2, Samuel vai dizer o seguinte: eu não busquei ao Senhor. Perceba que algumas pessoas, elas deixam para buscar a Deus em momento de situação difícil. E quando ela vai tomar uma atitude, começa a acontecer tudo errado em sua vida. Porque ela tomou uma atitude desesperada, drasticamente. Porque ela não teve tempo de orar, ela não teve tempo de buscar a Deus, e de repente tomou uma atitude por si só. Samuel vai dizer: e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Saul, ele não podia oferecer o holocausto ao Senhor. E Samuel vai dizer o seguinte: olha, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você.
se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora no versículo 15, vai dizer o seguinte: então Samuel partiu de Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. Saul ficou com seus soldados que estavam com ele, eram cerca de 600 soldados. Lembra que quando eu falei para vocês, quando a nação de Israel foi lutar contra os amonitas, no capítulo 11, havia 300 mil judeus que foram guerrear, eles ganharam uma guerra, e agora Saul, ele tem 600 soldados, de 3 mil soldados nas suas cavalarias, de 3 mil soldados que era o seu exército, e aqueles 3 mil soldados, eles fugiram com medo da nação dos filisteus, e só ficaram com Saul 600 homens. Era como que Samuel disse o seguinte: olha, assume teus B.O. aí, já que você ofereceu sacrifício ao Senhor, já que você desobedeceu ao Senhor, agora é com você e Deus. E ele só fica com 600 homens. Agora, no capítulo 14, vai dizer o seguinte, aonde eu quero chegar a minha mensagem, para que todos vocês entendam. Diz o seguinte, no capítulo 14, certo dia Jonatas, filho de Saul, disse aos seus jovens escudeiros: vamos ao destacamento dos filisteus do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Perceba que diante de 600 soldados, havia quem? Samuel e o seu filho Jonatas, que estavam ali para guerrear contra a nação de Israel. Só que quem se destaca aqui no capítulo 14 é Jonatas. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, não contou isso ao seu pai. Perceba que Jonatas colocou um plano em seu coração, planejou fazer algo, e ele não contou para o seu pai. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui, em Mateus 6:6 diz o seguinte: olha, quando entrarem no seu quarto, feche a sua porta, e o pai que te vem com secreto, te recompensará. Foi exatamente isso que Jonatas estava fazendo. Jonatas poderia chegar para Saul: olha, meu pai, eu vou para o destacamento do filisteu, eu tenho um plano para fazer isso, aquilo. Só que Jonatas fez o seguinte: ele chamou o seu amigo mais próximo, que não tem o seu nome revelado, mas que autodenomina a Bíblia como o seu escudeiro. O seu escudeiro era alguém que cuidava do seu cavalo. O seu escudeiro era alguém que guardava suas armas. O seu escudeiro era alguém que era mais próximo ali de Jonatas. E Jonatas vai olhar para quem? Ele vai procurar quem? O seu pai? Os seus 600 soldados que estavam com medo de guerrear? Não. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar o seu amigo mais próximo, aquele que ninguém dava nada. E neste exato momento, ele pôs em seu coração não contar isso para o seu pai. E ele vai dizer o seguinte, já no capítulo 2, diz o seguinte: Saul, na verdade capítulo 14, verso 2, vai dizer o seguinte: Saul estava debaixo de uma romozoeira. Saul estava sentado debaixo de uma romozoeira na fronteira de Gibeá, em Migron, e ele estava com seus 600 soldados. É aí que eu quero chegar, aonde eu quero transmitir a mensagem. Enquanto Jonatas propôs em seu coração fazer um propósito do Senhor, ir ao destacamento do filisteu, no versículo 2 do capítulo 14 de 1 Samuel, vai dizer que Saul estava sentados de braços cruzados. Quantas pessoas, elas passam por momentos difíceis em suas vidas, por desavenças em sua vida, por momentos difíceis de sua vida, em vez de buscar a Deus, em vez de fazer um propósito do Senhor, em vez de jejumar, de orar, de consagrar-se a Deus, essas pessoas estão fazendo o quê? De braços cruzados, sentado debaixo de uma romozoeira, igual a Saul estava aqui. Enquanto a nação de Israel estava dispersa,
Alguns estavam escondidos em caverna, e outros em cisterna, outros escondidos em buracos. Por causa da nação dos filisteus, Saul estava sentado de braços cruzados. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Deus não conta com aquele que cruza os seus braços para a sua obra. Deus não conta com aquele que está parado, que não quer compromisso com Deus, que não quer compromisso com a sua casa. É preciso tomar uma atitude, é preciso tomar uma decisão. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, seu escudeiro. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 vai dizer o seguinte, do capítulo 14: Jonas disse aos seus escudeiros: vamos ao destacamento daquele incircunciso. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito ou seja com pouco. Perceba que a Bíblia vai relatar que só a nação dos filisteus haviam 3.000 carros de guerras, 6.000 condutores, e os seus soldados eram como a areia do mar. Eu quero que você entre na dimensão aqui desse versículo da Bíblia, que você conecte comigo. Perceba que a nação dos filisteus, eles foram com todas as suas armas pelejar contra Israel. E Jonatas, ele, o seu escudeiro, fez o propósito do Senhor, e diz o seguinte: olha, vamos ao destacamento dos filisteus, que o Senhor há de nos salvar, seja com muito ou seja com pouco. Apenas 2 homens se dispuseram. 2 homens tomaram uma atitude diferente de 600 homens que estavam sentados, parados, com braços cruzados. E sabe o que é que Deus faz? Ele honrou o propósito de Jonatas. Jonatas vai dizer o seguinte para o seu escudeiro: olha, ele faz uma prova do Senhor, ele faz um propósito do Senhor. Perceba aqui totalmente de Saul, que quando Saul, ele agiu imprudentemente, porque Samuel chegou depois de 7 dias, demorou chegar, ele vai oferecer um sacrifício que não era designado para ele. Agora, nesse exato momento, Jonatas vai fazer o quê? Ele vai fazer propósito do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: olha, vamos ao destacamento dos filisteus, se eles nos chamar, isso será um sinal que Deus está dando, Deus nos dará a vitória. Agora, se ele disser, fica aí, vamos até você, esse também será um sinal que não devemos ir. Ele faz prova do Senhor. E Jonatas, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando ele chega ao destacamento filisteu, ele se deixa ser visto pelo filisteu, para a prova que ele fez com o Senhor. E quando os filisteus, ele avista Saul, ele vai zombar e vai dizer o seguinte, pastor Naldo: olha, os ratos, os medrosos, aqueles judeus que estavam na caverna, resolveram aparecer. Venham e nós daremos uma lição como se deve dar. Lembra que Jonatas falou para o seu escudeiro: se ele nos chamar, isso será um sinal do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando os filisteus avistam Jonatas, vai dizer o seguinte: venham e nos daremos a lição para vocês. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: enquanto Jonatas subia ao destacamento dos filisteus, aonde estava em Miqumas, em Miqumas ficava o quartel-general de Israel. Perceba que os filisteus tomaram até o quartel-general de Israel. Ele estava com todo o domínio. Era um lugar alto e eles tinham visão ampla daquele lugar. E Jonatas vai subir até o destacamento ali e ele começa a engatear o seu escudeiro atrás. A Bíblia relata que ele derrubava os filisteus e o seu escudeiro o matava com uma espada. Agora perceba, eu quero que você acompanhe o texto comigo com a sua Bíblia aberta,
do capítulo 14 ao verso 15, vai dizer o seguinte: então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam ao acampamento no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos. Até os mesmos nas tropas de ataque, o chão tremeu e houve pânico terrível. Perceba que nesse exato momento aqui, vai dizer que houve um grande terror, um grande pânico. Sabe por quê? Enquanto Jonatas e seus escudeiros subiam, o exército ali da nação dos filisteus começaram a lutar. E eles, sem entenderem, eles saem do seu destacamento. A Bíblia vai relatar que houve o quê? Um tremor, um terremoto. E eles começaram a lutar um contra os outros. Sabe por quê? Deus honrou o propósito de Jonatas. E eu quero mencionar pessoas na Bíblia aqui que fizeram o propósito do Senhor. Um deles se chama quem? Moisés. Ele vai dizer o seguinte: olha, se o Senhor não for comigo, não me permita ir. Agora vem Ana. Ela vai dizer o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu te darei ao Senhor. Isso se chama propósito. E Deus, Ele quer honrar, aleluia, glória a Deus, com aquele que tem compromisso com a sua palavra, com aquele que tem compromisso com a verdade, com aquele que faz propósito. Jonatas aqui, ele se dispôs a lutar com seus inimigos. Ele se dispôs a lutar contra o exército dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que a nação dos filisteus ali começaram a lutar um contra os outros. Sabe aqueles que estavam escondidos em caverna e cisterna? Eles viram a guerra e saíram das suas cavernas e cisterna e foram lutar, ajudar a nação de Israel. Aqueles que haviam se escondido agora decidiram lutar junto com a nação de Israel. Deus abençoe. Aleluia. No capítulo 14 do 21 diz o seguinte: alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram por outro lado de Israel, que estava com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido dos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha para persegui-lo. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou para além de Bet-Avele. Deus deu vitória a Israel através de 2 homens. Não foi sobre 600 soldados que haviam restado de Israel. E eu quero dizer nessa noite, por mais que sua vida esteja difícil, por mais que você olhe ao seu redor, não encontre uma saída, Deus, Ele encontra com você. Ele quer que você faça propósito. Ele quer que você faça prova dele. Ele quer que você faça prova. Que você faça prova do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Jonatas fez prova do Senhor e ele teve êxito. Ele teve vitória. Porque ele fez prova do Senhor. E aqui eu fico na minha mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer ao irmão Rafael pela disponibilidade que ele pôs em seu coração de estar aqui, trazer essa palavra. É uma palavra que fala de desafios. E o que não falta, pelo menos na minha vida, no dia de hoje, são desafios. Desafios.
A Bíblia tem algumas passagens que ler é fácil. Agora, quando ela nos confronta... uma palavra que eu leio e me confronta é quando Davi pega e fala assim: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se virou para mim e ouviu meu coração. Aí você pega lá, ele tinha mais ou menos uns 17 anos quando recebeu a chamada dele, e olha, esperar com paciência no Senhor até que ele se vire. Uma das outras passagens que diz é que a Bíblia diz assim: por se tardar o castigo, o coração do homem mau anima-se a praticar o mal. Ou seja, Deus sabe que o certo é ele grudar na orelha do malvado e castigar imediatamente, mas ele vai deixando. E aí o malvado continua praticando malvadeza. Tem algumas passagens na Bíblia. E nos dias de hoje nós estamos vivendo tantos desafios, mas a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até... Tem até um ditado que eu brinco que fala assim, só dá certo no final, porque é no final que dá certo. Tem que ficar até o fim, Doguinha. Meu Deus do céu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu preciso muito das orações dos irmãos. O pastor, ele teve uma reunião, algo voltado a empreendedorismo, com alguns companheiros dele lá. Ele não conseguiu estar vindo. Mas aqui estamos nós, tivemos este culto de adoração a Deus. Com certeza o Espírito Santo já sondou os nossos corações e vai nos atender cada dia mais. Meu lindo, é muito bom te ver. Você também, minha nobres. Que o seu coração se alegre em estar conosco e você nos dê novamente o privilégio de tê-la aqui. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Eu tenho certeza que eu falo por muitos, ou por todos, acredito eu, que você é muito bem-vinda. Quem concorda comigo que ela é muito bem-vinda? É Ingrid? Eu sou ruim de guardar nome. É Ingrid? Hã? Meu Deus do céu, onde que eu achei Ingrid? Perdão. A outra jovenzinha ela que veio com a irmã. Isso, eu acho que ela é irmã do menino que está aqui, não é? É prima. Muito bom te ver. Seja bem-vinda, viu? Vamos orar. Tem uma abençoada aqui. Eita Deus, é verdade. Meus irmãos, está vindo aqui um aviso. Sábado é a nossa última Santa Ceia do ano de 2023, que nem parece, mas já foi embora. Está dando os últimos respiros dele. Então, a recomendação é que nós nos santifiquemos, nos purifiquemos, e todos nós podemos perceber o quanto a oração na madrugada surtiu efeito na festividade da mocidade. Então o segredo é orar. Já foi falado várias vezes: vai escrever, ora. Vai pregar, ora. Vai evangelizar, ora. Vai procurar trabalho, ora. Vai compor um hino, ora. O próprio Cristo, para começar o seu ministério, ele subiu e orou por 40 dias e 40 noites. E ele, o Filho unigênito de Deus. Então, faça esforço para estarmos aqui, que Deus nos abençoe cada dia mais. Ó eterno Deus, soberano Pai, com certeza é a tua mão que tem nos guardado de todos os perigos e ameaças desta vida. E aqui nós te prestamos este culto, te adoramos e ouvimos a tua palavra. Agora que o teu Espírito Santo nos ajude a pôr em prática, nos abençoando, nos guardando e nos usando para a glória do teu nome. Deus, estenda a tua mão sobre as nossas vidas para que nós também alcancemos
outras vidas. É o que eu te peço, Pai, fica conosco, nos dá uma noite de paz, nos leve em paz para os nossos lares. Escuta esta oração, porque nós dependemos e cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faça em pé. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos juntos digamos, está encerrado.